Oi, gente! O que a gente vai tratar aqui hoje é do Antônio Parreiras, um pintor e as suas paisagens. Eu vou focar em algumas das paisagens do Parreiras e falar um pouquinho também da vida desse pintor, que foi um pintor muito importante aqui no Brasil. O Antônio Parreiras foi um pintor super importante, ali do final do século XIX, início do século XX, da primeira metade do século XX aqui no Brasil. E ele produziu muito em diversos gêneros de pintura, foi um pintor super bem sucedido, com uma carreira longa, ou seja, foi até um pouquinho difícil para mim fazer um recorte aqui hoje para a gente falar dele. Para falar então do Antônio Parreiras, eu gostaria de começar mostrando essas páginas aqui da revista Fonfon, que publicou no dia 4 de abril de 1925 o resultado de um concurso que eles promoveram, um concurso nacional dos maiores brasileiros vivos. Então, nesse concurso, os leitores tinham que escolher quem eram os maiores poetas, quem eram os maiores políticos, quem eram os melhores médicos, músicos, atores, enfim, uma série de categorias, e também quem eram os maiores artistas. E para os maiores artistas, quem foi o campeão foi o Parreiras. Então, ele ganhou o primeiro lugar, o segundo lugar foi do Rodolfo Bernardelli e o terceiro lugar do Batista da Costa. Além disso, a gente sabe que em 1927 foi inaugurado o busto do Antônio Parreiras, lá em Niterói. Vocês estão vendo agora uma foto no dia dessa inauguração, ou seja, ainda em vida já estava ali sendo inaugurado o busto dele, que foi feito por um escultor francês, o Marc Robert. Em 1926, o Parreiras também tinha lançado um livro, porque além dele fazer toda essa produção pictórica dele, ele resolveu contar a história dele. E ele escreve um livro chamado História de um Pintor, contada por ele mesmo. Aqui eu estou mostrando a capa do livro da edição de 26, depois teve uma edição em 43, ele já tinha morrido, ele morre em 37, e a edição mais recente, que é de 99. Então esse livro se tornou assim, uma fonte para os historiadores da arte brasileira desse período, porque o Parreiras vai contar não apenas a história dele, mas a história de vários outros pintores com os quais ele conviveu, dando depoimentos. E um outro ponto também que mostra uma estratégia assim, do Parreiras e que para marcar essa memória dele, é que a residência ateliê do Parreiras, lá em Niterói, se tornou um museu. Então ele morre em 37, aos 77 anos de idade, e em 1942, a casa dele vai se transformar no Museu Antônio Parreiras. Tem um detalhe curioso na fachada do museu, que é a palheta com os pincéis. O Parreiras escolhe colocar isso como um brasão, como as suas próprias armas ali, na frente do museu, na entrada do museu. Na verdade, na entrada da residência dele, que hoje em dia se tornou o Museu Antônio Parreiras. O Parreiras, ele nasce de uma família bem estabelecida, o pai dele era um comerciante, lidava com o comércio de joias, talvez fosse até um ourives, mas ele morre quando o Parreiras ainda tem 15 anos de idade. Então, assim, desde cedo, o Antônio Parreiras vai ter que também ter questões de como se sustentar. Então ele vai trabalhar no comércio, ele vai ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele vai buscar os seus sonhos como artista, mas ele também vai ter que está sempre preocupado em como ganhar a vida. Ele vai se matricular na Academia de Belas Artes em 1883. E aí ele se torna aluno do George Green, que era professor de pintura de paisagem nesse momento na academia. O Green vai ser uma pessoa marcante na vida do Parreiras, e não apenas do Parreiras, de alguns artistas brasileiros que vão ficar conhecidos na história da arte como o Grupo Green. O que acontece? Esse personagem era como um pintor viajante, um paisagista, que vai encantar o público brasileiro quando ele chega aqui. E em 1882 ele faz uma exposição das suas paisagens e que encanta todo mundo, inclusive a princesa Isabel, o imperador. E ele é então indicado pelo imperador para se tornar um professor interino de pintura de paisagem, porque naquele momento a cadeira estava vaga. E o Green, ele vai levar os alunos para pintar ao ar livre. E vai ter um entusiasmo por essa pintura, de observar a natureza brasileira. Ele vai realmente incendiar ali esses jovens artistas em formação, entre eles o Parreiras. Só que em 1884 acaba o contrato dele como professor interino. Não é aberto ainda um concurso para professor permanente, e ele, que não queria mais se manter ali nessa posição de professor substituto, ele resolve sair, deixar a academia. O Parreiras e outros colegas vão seguir o Green. Eles preferem deixar a academia e continuar a ter aulas com o Green. E assim eles vão continuar pintando juntos num grupo em Niterói, vão fazer excursões a Teresópolis. Todo esse período da vida do Parreiras ele vai contar no livro dele. E agora eu vou
mostrar aqui para vocês esse desenho, porque nesse livro, além dele contar a história, ele faz algumas ilustrações. E nessa ilustração a gente vê esse pintor ali encarapitado no penhasco, pintando. Ao fundo a gente vê o Pão de Açúcar, ou seja, é a Baía de Guanabara. Esse pintor está ali em Niterói, provavelmente em Caraí, pintando a paisagem do Rio. E além de ter esse desenho, o Parreiras também vai escrever o seguinte sobre essa prática do green. Fazia-nos subir a mais escabrosa rocha, viver em plena floresta, contornar, mesmo com risco de vida, a mais íngreme montanha, atravessar brejais, trabalhar nos pântanos. E ele, a esses perigos e trabalhos, também se sujeitava. Nos píncaros dos rochedos armava seu cavalete, e horas lá se quedava, sem sentir os raios causticantes do sol. Ou seja, essa imagem de um pintor genial, um pintor romântico, um pintor que se arrisca, que vai em busca do seu assunto na natureza, que não tem medo dos perigos. E essa imagem que ele passa pra gente do Green e depois também dele mesmo. Para comparar esse desenho do Parreiras, eu queria que vocês olhassem esse detalhe de uma pintura de um pintor romântico alemão, em que a gente vê essas figurinhas diminutas ali nesse penhasco. Então cria essa sensação da pequenez, né, do ser humano diante de uma imensidão da natureza, e que me parece ser bastante constante na pintura do Parreiras. Também gostaria de mostrar para vocês algumas pinturas do Green, como essa aqui, desses rochedos da Praia de Boa Viagem, que a gente percebe esse gosto que o Green tinha por essa pintura das rochas. E eu também queria que vocês percebessem como ele é minucioso, né, nessa reprodução da natureza, enfim, dos elementos da natureza. E isso já vinha também da pintura que ele fez antes, né, ainda na Europa. Agora eu estou mostrando para vocês um quadro que ele faz na Itália, também com esse paredão de rocha. Em várias pinturas do Green ele vai ter esse tipo de representação dos penhascos, das rochas. E para comparar, eu queria mostrar essa pintura aqui do Parreiras, que se chama em francês Plage Déserte. Então imagino que isso aqui já é uma pintura que ele faz lá na França, né, no litoral, alguma costa francesa. O que eu queria que vocês percebessem aqui é essa diferença na pincelada, né? A gente percebe no quadro do Green essa pincelada muito detalhada, muito minuciosa, quase com uma nitidez fotográfica, enquanto que na pincelada do Parreiras você tem algo que a gente poderia chamar de uma pictorialidade, né? A gente vê a massa da tinta ali, essa tinta empastada. Você percebe a matéria pictórica no quadro do Parreiras. No livro do Antônio Parreiras tem um capítulo que se chama Libertado. É um capítulo muito interessante porque ele conta o momento em que ele se liberta da influência do Green. Então, assim, no livro todo dele ele vai ter essa homenagem a George Green, que é esse personagem importantíssimo para ele, mas ao mesmo tempo ele diz que tem um momento que ele se liberta da influência do Green, que ele se torna Antônio Parreiras. E ele vai situar isso lá na Itália, numa viagem que ele faz, a primeira viagem que ele faz à Europa. Ele diz que seria em fevereiro de 1888. E aí eu queria mostrar para vocês dois quadros. Um que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, é esse, que se chama Ventania, e o outro que se chama Turbínio, que está no Museu Nacional de Belas Artes. Turbínio, uma palavra italiana que significa redemoinho. E os dois a gente percebe ali muitas semelhanças. E eles são justamente desse ano de 1888. No livro, o Parreiras vai contar o seguinte, que quando ele estava, durante o inverno, um período de muito frio, pintando lá nas proximidades de Veneza, teve um momento em que ele se sentiu como se ele tivesse um só com a natureza. A interação das sensações que ele estava tendo com aquele clima, com a neve, com o frio, enfim, aqui nesse quadro a gente poderia pensar nessa sensação do vento, e que de repente havia um eu que não era mais eu. Ele diz assim, ele começa a pintar sem ter uma consciência clara, é como se ele estivesse fora de si, e ele está pintando ali imbuído de algum espírito que meio que incorporou nele, pode imaginar isso, e que ele só se dá conta quando ele parou de pintar. Quando ele para de pintar, e aí ele vê a tela, ele vê o que pintou. Então, assim, como se ele estivesse pintando só sob a emoção daquela sensação que ele tem ali diante do motivo da natureza. E de alguma forma é isso que ele está tentando mostrar aqui nesses dois trabalhos, né? No Ventania e no Turbínio. Depois eu gostaria de falar um pouco dessas figuras que aparecem aqui nos quadros. Por quê? A figura que aparece na Ventania, nessa mulher ali agachada, parece que ela está atormentada. É a própria tormenta da natureza também está no sofrimento dessa mulher. A
Agora, repare que na pintura ali que está no Museu de Belas Artes, no Turbínio, essa mulher não parece tão atormentada. Ela parece que parou o trabalho, ela tem uma faca, um facão, que ela colocou ali no chão, e ela está olhando o pé, ela está tocando no pé. Enfim, depois a gente volta a isso, é um detalhe, mas que eu achei curioso, comecei a pensar nisso, e eu queria compartilhar com vocês. Por enquanto, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: essas árvores batidas pelo vento, elas são uma marca de um pintor francês, o Camille Corot. O Camille Corot foi também um pintor super importante na França, em meados do século. Ele vai ser um dos integrantes da escola de Barbizon, que é uma escola de paisagistas que vai ser super influente para várias gerações de pintores, e inclusive para Parreiras. Então eu vejo uma proximidade aqui nessas duas pinturas do Parreiras com a pintura do Corot. Vamos ver, por exemplo, aqui nesse quadro que vocês estão vendo. E essa admiração do Parreiras pelo Corot não é apenas uma intuição minha, porque ela está documentada, porque quando ele faz uma viagem à França em 1906, ele passa pela cidade do Corot e ele envia um cartão postal para o filho dele. Esse cartão postal hoje em dia está no Museu Antônio Parreiras, em que ele diz: eu estou aqui na cidade de Ville d'Avray, onde morou o grande pintor Corot. E ele, inclusive, se faz fotografar ao lado desse monumento, que a gente pode ver aqui nessa fotografia. Então a gente percebe essa proximidade, essa admiração que o Parreiras tinha para o Corot, que era um pintor paisagista que também tem uma impregnação romântica. Vamos seguir e vamos olhar agora esse quadrinho aqui do Parreiras, que também está no acervo do Museu Antônio Parreiras, em Niterói. É um quadro de 1906, é um pequeno formato, e ele vem com uma dedicatória. Ele diz, na dedicatória está escrito o seguinte: a Georgina e Lucílio, recordação do passeio a Bagatelle, Paris, 20 de setembro de 1906. 1906, essa data que ele também tinha passado lá na cidade do Corot. Bagatelle é o Parque da Bagatelle, que fica ali no Bois de Boulogne, em Paris. E eu gosto desse quadro por esses dois motivos. Por ele ter essa dedicatória, ele mostra um pouco da vivência desses artistas. A Georgina e Lucílio era Georgina de Albuquerque e Lucílio de Albuquerque, o casal de pintores, que estavam na França nesse momento porque o Lucílio tinha ganho o prêmio de viagem. E aí eles vão procurar o Parreiras. Então a gente percebe aqui que eles saem juntos para pintar, né, ali nos arredores de Paris, nos parques. Então eu acho isso também um dado a mais, né, que esse quadro nos traz. E a outra é a própria assim, harmonia desses tons de verdes mais azulados, verdes mais amarelados, o desenho desses troncos, a gente percebe essa sensibilidade, a gente percebe essa emoção do próprio artista, né, misturada com essa paisagem. E essa espontaneidade característica de uma pochade. Estou trazendo essa palavra aqui, que é uma palavra francesa para significar um esboço rápido, uma pintura tomada do natural, com pinceladas rápidas, que é exatamente o que esse quadro aqui é. Né, essa coisa rápida. E para vocês compararem, eu gostaria de mostrar também uma aquarela, no caso aqui uma aquarela feitada pelo Rodolfo Amoedo. Essa está lá no Museu Nacional de Belas Artes, não tem data, mas para vocês verem a semelhança também esse tipo de exercício que os artistas faziam. E além de mostrar essas duas, e na verdade assim, existem uma série de outras, isso era uma prática dos artistas. Mesmo os artistas que não costumavam finalizar as paisagens ao ar livre, esse tipo de estudo ao ar livre, uma pochade rápida, foi uma tradição, foi algo super elogiado. Esse mesmo tipo de exercício a gente percebe nessa outra tela do Parreiras, que é um pequeno quadrinho que está lá no Museu Dom João VI da Escola de Belas Artes. Se chama Paisagem, é uma pintura de 1910 feita em Paris. Então a gente vê aqui esse trecho de rio, essas árvores com essas inclinações, com esse ritmo que ele consegue ali com esses galhos. Então é algo feito rapidamente, mas que capta esse trecho da natureza e tem essa beleza da pintura feita com espontaneidade e diante do motivo. Agora, durante toda a sua carreira, o Parreiras vai fazer uma série de pinturas das florestas brasileiras e também outras pinturas feitas em Paris, como essa que eu estou mostrando agora, que se chama Vieux Parc Paris, feita em 1914, é uma tela que está no Museu de Belas Artes. Essa eu gosto também especialmente porque mostra como que ele absorveu algumas características do impressionismo, da pintura impressionista. A gente vê aqui essas pinceladas bem fragmentadas, a gente vê o uso das cores complementares, então tem esses lilazes perto desses laranjas, amarelos, e ao mesmo tempo que ele tem essa impregnação impressionista, ele também tem uma atmosfera romântica. Então sempre ele vai estar mesclando aí a observação da natureza, no caso agora aqui uma influência impressionista e essa emoção que ele consegue impregnar os seus quadros.
A pintura de paisagem também vai aparecer numa tela, numa pintura, na verdade, é uma pintura a óleo sobre argamassa que está lá no Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro. Então, em 1896, o palácio, que era do Barão de Friburgo, Nova Friburgo, ele vai se transformar no Palácio da Presidência, né? A gente está já no período republicano e o palácio então vai ser adquirido e vai se tornar a residência do presidente. Nessa sala que vocês estão vendo aqui, esse trecho que tem essa grande pintura, tinha um espelho. Quer dizer, em algum momento esse espelho deve ter se partido. E aí vão encomendar ao Parreiras, para essa tela, para essa pintura, ele vai ter também a ajuda do Décio Vilares, então uma obra conjunta ali do Parreiras com o Décio Vilares. E a gente tem esse grande painel, que é uma grande paisagem, que sempre me encantou quando eu vou no Palácio do Catete ver essa pintura ali, que é uma pintura decorativa. Então a gente vê aí que a pintura de paisagem nele também vai aparecer nesse momento como pintura decorativa. O que eu acho interessante também é comparar esse painel com essa tela que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é a Baía Cabralha. Então a gente vê um trecho de paisagem, mas que também tem a ver com o Brasil, né? Por ele escolher de fazer um trecho desse local, onde seria a chegada dos portugueses no Brasil. E de alguma forma a gente percebe que tem também um padrão ali que se repete no painel e nessa pintura da Baía Cabralha. Então, vai ter um momento na carreira dele que ele vai se voltar para a pintura de história. O Parreiras vai pintar vários motivos da história do Brasil. Tem vários quadros dele espalhados por vários estados brasileiros, com trechos da história brasileira. Mas quando chega na década de 30, mais para o final da vida dele, ele se volta novamente para a paisagem com muita intensidade. Aqui a gente está vendo essa pintura, que é de 1935, quase que uma pintura que seria a pintura que ele estava fazendo quando ele se autorretrata em 1937, nesse quadro chamado Pintando do Natural. E a gente vê ele já está ali, né, em 37, ele está com 77 anos. É esse ano que vai ser, inclusive, o fim da vida dele. Mas ainda a gente percebe esse vigor, né, do Parreiras e essa paixão que ele tinha por se embrenhar na mata e pintar realmente do motivo, do natural. E aí eu só queria retomar aqui aquele quadro que eu falei do Turbínio, né, que aparece essa paisagem muito influenciada pelo Camille Corot, que tem essa mulher que está ali no canto ali esquerdo do quadro, e que eu comentei assim, ela está entretida com o pé, tem alguma coisa diferente, assim, porque está a paisagem toda atormentada e essa mulher ali absorta em alguma atividade. E essa posição dela me lembrou uma escultura da antiguidade clássica, da antiguidade grega, que ficou conhecida com o nome de Espinário. É uma escultura que ficou super conhecida, que é o menino tirando o espinho do pé. No Museu Dom João VI, hoje em dia, existe uma moldagem dessa escultura clássica, e que provavelmente estava na academia no momento em que o Parreiras estudou. E que quando ele foi à Itália, ele deve ter visto, provavelmente também, o original ou cópias. Então eu acho bem curioso como que, numa pintura que ele faz diante da natureza, ele diz isso, né, que ele é tomado por essa observação do natural, ao mesmo tempo ele está nesse diálogo com outros pintores, no caso Camille Corot, e também com a história da arte. No caso aqui, uma escultura lá da antiguidade grega, algo que marcou vários artistas. Então isso aqui é uma hipótese que a gente pode discutir, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa ideia. Assim, me veio essa percepção de que haveria talvez uma homenagem aqui do Parreiras a essa escultura que ele deve ter reencontrado ali na Itália, nessa primeira viagem que ele faz à Europa. Então, gente, foi isso. Eu gostaria agora aqui de agradecer também, deixar meu agradecimento para o João Araújo, que tem feito a edição desses vídeos. Eu sei que vocês gostam bastante da edição, dessas imagens que vêm, aparecem, saem. A contribuição grande, né, dessa edição para os nossos vídeos. Se você gostou, coloca o seu like ali, se inscreve no canal para receber as notificações. Obrigada, gente!